Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Então sejam bem-vindos à nossa aula, tá? Essa aula aqui, ela é uma aula para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o nosso projeto da disciplina, tá? Eu sei que a gente não tem muito tempo durante a aula para tirar todas as dúvidas, tá? Nesse projeto, vocês têm um desafio, né? De vocês, com as suas pernas, de vocês irem atrás de informações para entender um pouco mais o projeto e saber montar ele para poder chegar aí à conclusão de que vocês são capazes de pesquisar e sozinhos montar um circuito que de primeira mão vocês podem achar que é um pouco complexo, tá? É um monte de fio, um monte de componente que vocês não conhecem, tá? Mas com algumas explicações aqui e umas ali, vocês conseguem entender e ver que não é nada de bicho de sete cabeças como parece ser, tá? Então, sejam bem-vindos. Essa aula tem esse intuito de facilitar um pouco mais a compreensão, né? Estou fazendo esse vídeo porque em aula a gente não tem tanto tempo, tá? Eu gostaria de ter mais tempo para poder explicar todos esses componentes aí que eu julgo serem os componentes básicos para a gente aprender eletricidade eletrônica, tá? Mas, devido a não ter tempo, fiz essa aula que vai facilitar muito a vida de vocês. Tá bom, pessoal? Tá? Vocês têm o meu WhatsApp também direto, onde vocês podem a qualquer momento, né, mandar um WhatsApp lá com as dúvidas, tira foto do que vocês estão montando, mandam para mim e eu vou ajudando vocês. Tá bom, pessoal? A ideia é que a gente se ajude e que vocês no final da disciplina consigam ver que vocês são capazes de montar projetos elétricos e eletrônicos, e não é o bicho de sete cabeças como parece ser. Tá bom, pessoal? Então, como é que vai funcionar essa aula? Eu vou mostrar um pouco, como aqui agora eu tenho tempo, eu vou mostrar um pouco de como funciona cada componente do projeto, tá? E aí, vocês entendendo como eles funcionam e como identificar no desenho cada componente, fica muito mais fácil de vocês montarem. Tá bom, pessoal? Então a gente vai começar. E prestem atenção, né? Vocês, como é um vídeo, vocês podem pausar, vocês podem anotar, vocês podem assistir esse vídeo diversas vezes, até enquanto está montando o projeto, tá? Vocês podem dar nota e aprender, tá? Isso aqui é um extra, isso aqui não faz parte aí do nosso currículo escolar, mas vai ajudar muito vocês e é um vídeo para vocês, para quando vocês quiserem montar esse projeto novamente, vocês têm esse vídeo aí para acompanhar. Beleza, gente? Então tá. Vamos começar com o transformador que vocês compraram, tá bom? Olhem só. Nós temos diversos transformadores, tá? Tem alunos que pode ser que compraram esse transformador aqui, onde nós temos, deixa eu só apontar aqui para vocês, onde nós temos aqui um transformador com 4 fios de um lado, 3 fios de outro lado, tá? E tem alunos que pode ser que pegaram esse transformador, onde nós temos 3 fios de um lado, 3 fios de outro lado, tá? Mas calma que eu explico, tá bom? Olha só, transformador, ele tem a função de pegar um valor de tensão alternada e transformar esse valor de tensão alternada por um valor maior ou menor alternado, tá? Então você continua tendo tensão alternada. Entra de um lado um valor, sai outro valor, os dois alternados, tá? E o interessante do transformador é que ele é isolado um lado do outro lado, tá? Esse um lado a gente chama de primário, tá? Então temos um lado do transformador que é o primário e o outro lado é o secundário, tá bom?
Olhando aqui no desenho, olha só. Nós temos o primário, toda essa parte aqui, e o secundário toda essa parte aqui. Tá bom? Esses dois riscos no meio aqui, ó, essas duas linhas, tá? Elas são o núcleo do transformador. Esse fio aqui, ó, tá enrolado e volta aqui, ó, a gente chama de bobina. Então tem uma bobina que tem um fio enrolado no núcleo e volta para cá. Então é como se fosse um fio que começa e termina. Tá bom? Ele está enrolado e volta para cá. Também temos outra bobina. Temos uma bobina aqui enrolada no núcleo e volta para cá. Então é por isso que sai 4 fios desse primário. Ok? Primário é a primeira parte de um lado do transformador. Do outro lado do transformador, nesse caso aqui, desse transformador, nós temos um secundário, né? Onde nós temos um fio que é enrolado aqui, e ele sai aqui, e olha só, observe o seguinte, essa outra bobina está conectada com essa primeira, está conectada, e ela é enrolada e sai aqui, tá bom? Qual que é a diferença? Nesse primário aqui, ó, não está unido essas duas bobinas. Nesse secundário está unido as duas bobinas. Ok? Então, olha só. Gente, como que funciona? Tá? Nós temos aqui, ó, eu coloquei em siglas, tá? Seria a cor preta, usando esse transformador da figura como exemplo, tá bom? Então, nós temos aqui a cor preta, cor amarela, cor verde, cor vermelha, para representar os mesmos fios que estão aqui, ok? Então, olha só como é que funciona. Quando eu coloco energia entre o preto e o amarelo, vamos supor que eu pego o 220 da tomada e coloco aqui os dois fios direto na tomada. Só esse lado, só o preto e o amarelo. O que vai acontecer? Vai ter energia fluindo nessa bobina, e no momento que flui energia nessa bobina, no outro lado flui no mesmo sentido. Ok? Então nós temos energia indo aqui e depois energia que flui para esse lado aqui. Tá bom? Então olha só, se eu colocar energia, por exemplo, 220, tá bom? Só entre o preto e o amarelo, o que vai acontecer? Vai sair energia só entre o 15 e o 0. Tá bom? E vai sair aqui na parte de baixo, como está unido, vai sair também energia aqui do 0 para o 15. Então vai fluir uma corrente aqui e vai fluir uma corrente aqui, quando eu energizar o preto e o amarelo. Tá bom? E aí, quando eu energizar entre o vermelho e o verde, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Entre o verde e o vermelho, eu vou energizar, colocar os fios na tomada e vai sair também energia daqui para cá, energia daqui para cá e energia daqui para cá. Tá bom? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Nós vamos colocar energia de um lado e vai sair energia do outro. Vou colocar energia desse lado, vai sair energia desse lado. Tá, professor, então qual que é a diferença de ligar os dois fios da tomada com amarelo e preto ou verde e vermelho? Valor da tensão, tá? Eu não falei o valor da tensão até agora, só disse que se você energizar entre o preto e o amarelo, sai energia do outro lado.
totalmente isolado um ao lado do outro, tá? Então, olha só. Agora vamos falar de tensão, tá? Valores de tensão. Como é que vai funcionar? Por que que tem duas bobinas no primário, tá? Esse transformador aqui, ele é útil em projetos onde você precisa, ora, colocar 220 volts no transformador alternado, tá? Tensão da nossa rede, aqui em Caxias, 220. Ou você consegue fazer o mesmo projeto para que ele consiga ligar em 110, tá? Para ser ligado em Porto Alegre ou em lugares que tenha essa rede elétrica de 110, ok? Tá, então olha só, vai estar escrito, tá? Quem tem esse transformador aqui, pegue e olha, vai estar escrito nessa descrição aqui, algo do tipo assim, preto e amarelo, entre preto e amarelo tem 110 volts. Entre verde e vermelho, 110 volts. Deixa eu escrever isso aqui, para vocês pegarem a ideia, tá? Entre verde e vermelho tem 100 e, deixa eu acertar aqui, 110 volts, tá? Entre preto e amarelo vai estar escrito que também é 110 volts, tá? Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu ligar 110 volts entre o preto e o amarelo só, vai sair 15 volts. Se eu pegar o multímetro e colocar uma ponteira aqui e outra no zero, vai sair 15 volts alternado. Se eu pegar o multímetro, botar entre o 0 e o 15, vai sair 15 volts alternado, RMS. Tá? Vamos explicar tudo isso aí. Ok? Se eu pegar 110 volts e colocar entre o verde e o vermelho, tá? O que vai acontecer do outro lado no secundário? Mesma coisa. Vai sair 15 volts entre esse ponto e esse, e vai sair 15 volts entre esse e esse. Então, vai sair dos dois lados, tá? Então, olha só. No nosso caso, a gente quer ligar em 220, tá? Então, o que eu tenho que fazer para sair 220? Olha, peguem aqui comigo, tá? Se toda vez que eu botar 110 volts entre o preto e o amarelo, sai 15,0 do outro lado, e entre o verde e vermelho sai 15,0 do outro lado, se eu botar 220 entre preto e amarelo, o que vai acontecer? Vai sair mais que 15 aqui. Não é o que a gente quer, tá? Então, o que nós vamos fazer, gente? Para que a gente consiga acoplar esse transformador em 220, nós temos que unir aqui, vou desenhar assim, tá? Mas seria unir esses dois fios. No caso aqui desse transformador é o fio amarelo e verde. Então a gente pega ali, desencapa o fio, pega o cobre, une os dois, tá? Se possível estanhar aquilo ali para não soltar. Depois isola, né, com uma fita isolante, um termo incolível, isola ele para não dar nenhum problema e encostar em alguma coisa. Depois que eu uni aqui, ó, imagine o que acontece. Isso quer dizer que a bobina agora, entre preto e vermelho, é 220. Beleza? Feito isso, o que vocês vão fazer? Vão pegar um fio daqui, vão ligar lá na tomada. Vão pegar um fio daqui, vão ligar lá na tomada. Beleza, gente? Aí o que vai acontecer? Desse lado vai ter 15 volts VAC e aqui 15 volts VAC. Entre 0 e 15, vai medir com o multímetro, tem 15 volts. Entre 0 e 15, vai medir com o multímetro e vai ter 15 volts. Ok, o que acontece se eu medir entre esse 15 aqui e esse 15 aqui? O multímetro vai ler 30 volts. Então, caso você queira usar esse transformador para
ter uma saída de 30 volts aqui, você pode também. Não é necessariamente preciso usar esse ponto zero aqui. Beleza, gente? Então agora vocês já sabem ligar esse transformador, tá? Esse transformador aqui, deixa eu só ver uma coisa. Esse transformador aqui, tá? Ele já tem 3 fios de um lado, 3 fios do outro. Então ele funciona exatamente como a gente acabou de ver, tá? Sem mais nem menos, tá bom? Você vai ver na descrição aqui, ó, né? Geralmente tem aqui nessa parte aqui do transformador tem uma descrição, tá? Onde diz cada cor o que significa, tá? Então olha só, nesse caso aqui, ó, o vermelho é 220, o amarelo é 110 e o preto é o neutro, seria do transformador. Mas enrolado lá dentro do transformador é dessa forma aqui, como está desenhado. Tem uma bobina enrolada aqui, sai um fio no meio, e uma bobina enrolada, sai o fio do outro lado. Beleza? Então olha só. Ah, vocês não estão vendo aqui. Agora que eu percebi que vocês não estão vendo. Esse final aqui é 220 volts. Aqui é 110 e aqui é o zero. Não tem problema, tá? Então, olha só. Vamos lá, gente. Deixa eu botar aqui nesse aqui, fica mais fácil. Ah, aí, agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 220 nesse fio, 110 e 0, tá? Então, o que vocês vão fazer? Como eu quero ligar o meu transformador em 220, vocês vão pegar esse fio aqui, que diz ser 220, que no caso aqui é o vermelho, tá? O vermelho, e o 0. E ligar em 220, que é a nossa tomada. Feito isso, aí vai sair 15 volts aqui, entre esses dois pontos, e 15 volts entre esses dois pontos. Beleza? Bem tranquilo, certo? Tá, professor, o que eu faço com o fio que eu não vou usar? Enrola ele, isola, para não encostar em nada, e deixa ele ali. Beleza? Fio que não vai usar, só enrola, isola para ele não encostar o cobre em alguma coisa, tá? Algum ferro e dar algum choque, isola ele e deixa ele aí de lado. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá, vamos para o próximo componente. O diodo. O diodo, gente, ele tem a função de permitir ou não a passagem da corrente, tá? Então, olha só. Esse aqui, ó, é o simbologia do nosso diodo. E esse aqui é o nosso diodo, tá bom? Vocês provavelmente tenham comprado um diodo parecido com esse aqui, tá? Nós temos de um lado, podem ver que ele tem 2 fios, né? Dois pinos aqui, ok? Vocês podem ver que um lado nós vamos chamar de anodo, o outro lado de cátodo, tá? Observem que esse diodo tem uma listrinha aqui em cinza, tá bom? Essa listrinha cinza, ela é representada no nosso símbolo por esse risquinho aqui, tá? É representado por esse risquinho aqui no nosso desenho. Então, olha só, quando você vê no nosso esquema eletrônico lá do projeto, esse desenho, vocês vão montar essa parte aqui do diodo, onde tem esse risquinho, aonde está apontando esse risquinho aqui no desenho. Pegaram? Tá? Então, esse risquinho aqui representa que é o lado do cátodo, que a gente chama. Tá? Vocês podem imaginar como se fosse o negativo. Tá? E o lado aqui, o outro lado, né, é o anodo. Vocês podem imaginar como positivo se for mais fácil de compreender. Tá bom? Vocês podem perceber também que ele tem um desenho como se fosse uma flecha
apontando do anodo para o cátodo, tá? Essa flecha, a gente pode imaginar assim, é representada como o sentido da corrente elétrica. Deixa eu voltar aqui. O sentido da corrente elétrica, tá? Olha só. Então, o que que acontece? Se eu colocar positivo desse lado, tá? Positivo desse lado, e o negativo, se for do outro lado, numa fonte de tensão, por exemplo, vai fluir uma corrente do positivo para o negativo. Se eu colocar, tá? Se eu colocar o positivo desse lado aqui e o negativo do lado do anodo, o que que vai acontecer? Nada. Não acontece nada, tá? Por quê? É uma característica física do componente que ele não deixa passar a corrente do cátodo para o anodo, apenas do anodo para o cátodo, tá? E toda vez que passa a corrente do anodo para o cátodo, ele pega como se fosse um pedágio, tá? Pega como se fosse um pedágio. Ele pega um valor de tensão, mais ou menos, tá? 0,7 volts. Tá? Isso quer dizer que se a gente pegar esse diodo e colocar numa fonte de tensão e medir a tensão em cima do diodo, nós vamos medir aí em torno de 0,7 volts. Aí tem diodos que são por características físicas, 0,5, 0,3, 0,4, 0,6 volts em cima dele. Isso vai depender da característica de cada diodo, tá bom? Então ele tem essa função. Lá no projeto de vocês têm 4 diodos desses para montar. Então, qual que vai ser a dificuldade? Interpretar o desenho. Vocês vão ver que esse lado da anodo está conectado em algum componente e o lado do cátodo está conectado em outra parte do esquema. Tem que ligar em outros componentes. Então, essa só é a dificuldade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos para o próximo. Nós temos os capacitores também. Os capacitores, olha só, no nosso projeto, ele tem 2 tipos de capacitores diferentes, tá bom? Já vou explicar. O capacitor, ele tem a função de armazenar energia, tá? Então, ele recebe um valor de tensão elétrica e ele armazena esse valor de tensão, mesmo quando for parado de alimentar ele, tá? Então, eu envio para ele, por exemplo, 5 volts entre os 2 pinos dele, tá bom? Aí depois eu desligo esse meu circuito, ele armazena essa tensão aí por um tempo e vai descarregando, tá bom? Então olha só, no nosso projeto tem 2 tipos de capacitores. Tem os eletrolíticos, que são esses capacitores mais redondinhos, e nós temos os capacitores de cerâmica, tá bom? Qual que é a diferença que vocês vão perceber? Os capacitores de cerâmica, eles não têm lado. Vocês podem ligar eles assim ou assado, não importa, tá? Vai funcionar, não importa. Agora, os capacitores de eletrolítico, que são esses aqui, eles têm lado. E prestem muita atenção, pessoal. Se você ligar errado, queima. E ele explode, como se fosse um rojão. Explode. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Olhando para o componente eletrônico, vocês vão ver que ele é todo preto e ele tem uma faixa aqui mais branquinha, mais cinza, tá? Essa faixa é o negativo dele, tá bom? Vocês vão ver que tem até, inclusive, um sinal de negativo aqui nessa faixa. Então, essa faixa aqui está apontando para esse pino aqui. Então, esse pino é o negativo, tá? E o outro pino é o positivo. Tá bom? Beleza. Olhando aqui para a simbologia, tá? O cerâmico, como não tem lado, a simbologia é esse desenho aqui mesmo.
os dois pinos dele e dois traços no meio representando aí o capacitor. Já o capacitor de eletrolite, como tem lado, o desenho dele é bem representado onde tem o positivo e o negativo. O positivo tem duas maneiras, tem duas simbologias que vocês vão encontrar na literatura, tá bom? Essa aqui, onde tem um quadradinho e um risquinho, tá? Isso representa com que o quadradinho é o lado positivo do nosso capacitor e o risquinho o negativo, tá bom? Outra simbologia também é bem comum de se ver, tá? É como se fosse um rostinho triste aqui virado, tá? E nessa simbologia, onde está esse risquinho encurvado aqui, é o negativo. E o risquinho reto é o positivo do nosso capacitor, tá? De novo, preste muita atenção na hora da montagem para não inverter o capacitor, senão ele explode. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tá? Se vocês podem voltar ao vídeo, vocês podem assistir de novo, tá? Quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Então são poucos componentes, tá? Não são muitos componentes. A dificuldade aqui é interpretar cada um para poder montar ali no seu circuito. Beleza? Nós temos agora o potenciômetro, tá? O potenciômetro, ele nada mais é que um resistor variável, tá? Ele é um resistor onde é possível você variar o valor da resistência ohmica dele manualmente, ali pelo botão, tá? Isso que é interessante. Então, olha só, vamos supor que esse nosso potenciômetro aqui, ele é um potenciômetro de 10K, tá? 10 kΩ, beleza? Olha só, vocês podem ver que o potenciômetro tem 3 pinos. Nós temos o pino 1, o pino 2 e o pino 3, tá? Dentro dele, ele é como está nessas figuras aqui, tá? O pino do 1 ao 3, nós temos essa como é que eu vou chamar? Ele é um resistor, né? Tem todo um enrolamento aqui de fio, tá? E nós temos aqui uma conexão do pino 2 até o pino 1, ou girando ele, né? Ele vai movimentando essa conexão aqui e pode chegar até o pino 3, tá bom? Então, olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, tá? Nesse primeiro exemplo aqui. Olha só. O potenciômetro ele foi girado tudo para um lado só. E aí, o que acontece nesse momento? Se a gente pegar o multímetro e medir a resistência entre 1 e 2, nesse momento, nós vamos medir um curto. Nós vamos medir 0 ohms. Tá bom? E aí, se a gente pegar o multímetro e medir entre 2 e 3, nós vamos medir o valor máximo de resistência. Tá? O valor máximo, que é 10K. Beleza? Neste momento aqui, nesse momento, onde está tudo virado para um lado. Tá? Nós vamos medir com o multímetro entre 1 e 2 vai dar 0. Entre 2 e 3 vai dar 10K. Se eu medir entre 1 e 3, eu vou medir o quê? Vou medir também os 10K. Ok? Então pode ver que depende de onde que eu estou medindo, né? Onde está conectado, vai me dar um valor de resistência. No segundo exemplo aqui, ó, esse segundo exemplo, olha só. Agora eu desloquei o meu potenciômetro, girei ele com a mão ali até uma parte aqui.
tá? O que vai acontecer? Se eu medir com o multímetro entre o pino 1 e 2, eu vou ler mais ou menos uns 7K ohms, nesse caso aqui. Se eu medir entre 2 e 3, eu vou medir mais ou menos 3K. Tá? Olha só que interessante. Tá? Se eu medir entre 1 e 3, eu vou continuar medindo os meus 10K. Tranquilo, gente? Entenderam a pegada aqui? Eu consigo ter um valor de resistência manualmente. Isso que é o legal. Tá? E nesse terceiro exemplo aqui, vocês já devem até imaginar, né? Funciona igual o exemplo do caso 1. Se eu medir entre 1 e 2, eu vou ler 10K. Se eu medir entre 2 e 3, eu vou medir 0. E se eu medir entre 1 e 3, eu vou medir os 10K. Beleza? Show? Então agora vocês sabem como funciona o transformador, vocês sabem como funciona o diodo, vocês sabem como funciona o capacitor, vocês sabem como funciona o potenciômetro. Legal? Então tá, agora a gente vai, enfim, para o nosso esquema eletrônico do nosso projeto, tá? Olhando assim, parece um bicho de 7 cabeças, tá? Mas vamos com calma, gente. Vamos com calma, tá? Eu vou explicando aqui e vocês vão entender o funcionamento dele por completo, tá? E aí vocês vão começar a entender como é que funciona a montagem dele. Tá bom? Vamos com calma, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, no começo aqui do nosso esquema, olhando da esquerda para a direita, nós temos aqui 2 fios, tá? Aqui e aqui. Esses 2 fios são os 2 fios que vocês vão conectar na tomada, onde nós vamos ter lá 220 vindo para o nosso circuito, tá? Recomendo que vocês comprem um plug de tomada, tá? Que vocês consigam conectar o nosso circuito na tomada, tá? Basta abrir ele aqui nessa chave, nesse parafuso, tá? É um Phillips. Você abre e vai ter 2 conexões lá, 2 parafusinhos para conectar esses 2 fios nesse pino e nesse pino. E aí você conecta lá, depois fecha essa isolação aqui, fecha o parafuso. Tá bom? Então vai ter 2 fios vindo aqui para o nosso circuito, tá? Então olha só. Esses 2 fios, um deles, você vai conectar aqui no nosso botão, tá? No nosso botão aqui. Deixa eu só desenhar aqui, ó. Tá? Você vai colocar aqui no nosso botão, tá? Na descrição do nosso projeto tem um botão lá. E esse botão tem 2 pinos, tá? Então você vai conectar o fio da tomada em um desses pinos. Qual dos pinos? Tanto faz, não importa, tá? Não tem lado. Então você conecta num lado do botão esse fio que está vindo da tomada. Beleza? Aí do outro lado, você vai conectar o fio lá do primário do transformador, tá? Lembram que a gente viu anteriormente, tá? E depois que a gente ajustar o primário do transformador para receber 220, vai ter apenas 2 fios para ser conectado, tá? Que é os 2 fios que estão vindo da nossa energia 220. Beleza? Então, um lado do transformador você vai conectar no botão. Beleza? Do outro lado do nosso transformador, você vai conectar onde? No outro fio que está vindo da tomada. Tá? Então, de novo, rapidinho. Um lado, fio da tomada no botão. O outro lado do botão no primário transformador. O outro lado do primário no
o outro fio da tomada que sobrou. Beleza? Nesse momento, vocês já podem, inclusive, ligar na tomada e medir a tensão com o multímetro aqui da saída do transformador, sem conectar no projeto. Tá? Aliás, vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Olha só, gente. Uma técnica que vocês têm que se acostumar quando forem montar projetos é não montar todo o projeto e depois ligar. Por quê? Porque pode dar vários problemas no projeto. E se você ligou todo ele de uma vez só, como é que você vai identificar onde está o problema? Não é verdade? Como que eu vou identificar se os problemas estão na conexão do diodo, na conexão ali do meu LM317, no capacitor? Como é que eu vou identificar se eu já montei tudo? Tá? Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Tá? Vocês vão montar parte por parte, ligar na tomada e medir. Ver se está saindo. Se está saindo, está montado certo. Ok? Então vamos lá, vamos de novo. Então, vocês conectaram o fio da tomada no botão no primário transformador e aqui na saída do transformador vocês têm aqueles 3 fios, né, que a gente viu anteriormente sobrando ali. E aí eu vou até voltar aqui, ó. Olha só. Vocês vão medir aqui com o multímetro entre o pino do meio e aqui vai sair 15, tá? Feito isso, vocês vão apertar o botão, ver se a hora que tu aperta o botão e desliga a passagem da corrente, ele desliga essa tensão que sai aqui. Aperta o botão de novo, aparece a tensão. Quer dizer que tá ok, tá? Olha só, esse aqui é um transformador 15 mais 15, tá? Isso quer dizer que entre o pino do meio e esse de cima tem 15. Entre o do meio e o outro lado também tem 15. Então, como a gente só precisa de 15 volts para esse projeto, o que vai acontecer? Vocês vão pegar o fio do meio e um dos lados para o projeto. O outro fio você não vai usar, você isola ele. Enrola ele, passa uma fita isolante para não encostar em nada e ignora ele ali. E a gente só vai usar um lado aqui, por exemplo, esse lado. Beleza? Show! Então, olha só. Então, nós temos os 15 volts aqui, tá? Vamos entender um pouco mais como que funciona a energia elétrica até aqui, tá? Vamos entender um pouco mais. Já mostrei para vocês como funciona aqui uma senoide, tá? Nós temos aqui esse desenho. Aqui, essa é a primeira senoide, né? Vocês estão enxergando aí. Tá? Então, como é que funciona? A tensão da nossa rede, ela é uma tensão de... Deixa eu voltar aqui. Ela é uma tensão de 220 volts alternado. O que a gente chama de alternado? Porque a tensão ela sai de zero, vai até um valor máximo, volta a zero, volta esse valor máximo, só que negativo, e volta a zero, tá? Então, olha só. Isso aqui é um evento que acontece. A tensão está aumentando até um valor, indo a zero, indo até esse valor negativo, indo a zero. É um evento que acontece. E esse evento acontece aqui no Brasil 60 vezes por segundo. Tá? Por isso que a gente chama de 60 Hz. A gente pode até calcular isso aí, esse período aqui, como período 1 dividido pela frequência, 60 Hz. Tá bom? É possível calcular. Isso vai dar, usando 60 Hz, vai dar 16,66 milissegundos, mais ou menos. Tá bom? Isso quer dizer que a cada 16 milissegundos esse evento acontece. Beleza? Pegaram até aqui? Ok. Esse valor máximo aqui, ó, a gente também chama de valor de pico, tá? A gente também chama de
de tensão de pico, tá? E é possível calcular esse valor de tensão de pico. Como que calcula? A fórmula é a tensão RMS. RMS é Roots Mean Square, que é esse 220 volts que a gente consegue medir com o multímetro. Tá? Essa tensão vezes raiz quadrada de 2. Tá? Então, se eu pegar esse 220, colocar aqui na minha fórmula da tensão RMS, fazer vezes raiz quadrada de 2, isso aqui vai dar em torno de 311 volts. Então, isso quer dizer que a nossa tensão da rede vai a 311 volts, depois ela retorna a zero, depois vai a menos 311 e vai a zero. É assim que funciona a rede elétrica. Esse é o valor de tensão no tempo que a gente recebe. E isso fica acontecendo várias e várias e várias vezes. Quanto tem energia, é isso que acontece. Beleza? O que o transformador faz com isso aqui? O transformador, ele pega essa tensão e ele rebaixa o valor da amplitude dessa onda, tá? Então ela vai desse lado aqui para cá. Essa aqui é a saída do transformador. Então aqui nós temos o primário, vou até botar um P aqui, e aqui nós temos o secundário do transformador. Então na saída nós vamos ter isso aqui, tá? E o que é esse 15 volts aqui? Esse 15 volts é a tensão RMS que sai aqui na saída. Se é a tensão RMS, a gente consegue inclusive calcular aqui, ó, que a tensão de pico é os 15 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui vai dar uma tensão, se eu não me engano, deixa eu fazer aqui, uma tensão de 15 vezes raiz quadrada de 2 dá 21 volts mais ou menos. Tá? 21 volts. Beleza? Então, olha só. Vocês vão medir com o multímetro entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, vai sair 15 volts RMS, que é o que o multímetro mede. Ok? Beleza. Um pouco mais do funcionamento do transformador. Nós temos aqui, ó, observando aqui, ó, essa primeira parte aqui. Então, olha só. Vocês observam que a tensão sai de zero. A tensão sai de zero, vai até um valor máximo e volta a zero. Nesse momento aqui nós temos uma tensão positiva, que a gente chama, tá? O que acontece com a corrente elétrica, na verdade, no transformador, na prática, tá? Nós temos aqui, ó, a tensão, a corrente elétrica, saindo daqui. Deixa eu voltar aqui. A corrente elétrica está saindo daqui, flui aqui na nossa bobina do primário e volta para cá, tá? Esse movimento aqui, ó, da corrente é essa parte aqui. É essa parte aqui. Essa metade da senoide. É esse fluxo da corrente passando de um lado para o outro, tá? E aí a bobina é magnetizada, tá? E transforma no outro lado esse valor aqui, tá? Também positivo. Ela é uma cópia no tempo dessa senoide, é uma cópia para o outro lado, no tempo. Só que o valor de pico que muda. Ele não vai mais a 311. Ele está indo até 21 volts agora. É isso que acontece. Tá? Então, no outro lado aqui, ó, nós temos uma corrente elétrica fluindo aqui. Indo para lá. Beleza, gente? Então, temos nesse semiciclo aqui, ó, que eu acabei de desenhar, nós temos aqui a corrente passando de um lado, o outro lado. Beleza? Tá. O que acontece agora no outro semiciclo? Deixa eu só apagar aqui, ó.
No outro semiciclo, esse aqui, ó, tá? Que a gente chama de negativo, o que que vai acontecer? A corrente elétrica ela está fluindo no outro sentido, tá? A gente chama de negativo para ficar fácil de entender, mas na prática ela está fluindo no outro sentido. Então ela é negativa em relação ao outro sentido que a gente fez antes, tá? E aí quando ela flui nesse sentido, do outro lado ela flui também nesse sentido, tá? E aí forma o outro semiciclo negativo. Do outro lado também. Então, no mesmo tempo que tem corrente fluindo lá, no outro lado também. É um reflexo um do outro. E o interessante é que não está encostando um fio no outro. Ela é isolado. Então, como é que funciona, professor? Quando eu magnetizo o primário com essa corrente elétrica passando, gera um campo magnético, onde o outro lado lê, vamos dizer assim, esse campo magnético, ele recebe esse campo magnético e converte em corrente elétrica. Por isso que a hora que o magnetismo, o primário e o secundário magnetizam ao mesmo tempo, porque gera magnetismo, o outro lado recebe e transfere como corrente elétrica. Legal, né? Então, resumindo, o transformador, o que ele faz? Pega o valor de tensão do primário, rebaixa para um outro valor. E o que faz com que ele pegue de 220 e transforme em 15 é o número de voltas, enrolamentos no nosso núcleo do transformador, tá? E outros conceitos também, mas isso vai para uma outra aula, tá? Outra aula. Se vocês entenderem isso aqui, eu estou muito satisfeito. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para não confundir aqui a nossa corrente, tá? Beleza. Então olha só. Agora aqui, ó. Vamos comigo, tá? Nós temos uma tensão alternada aqui, tá? Saindo aqui. Um dos fios do transformador, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar o fusível, né? Na verdade, vocês vão colocar o porta-fusível, tá? E o fusível dentro dele. No porta-fusível, vocês têm dois pinos. Um pino você vai conectar num lado do transformador, tá? O outro lado do porta-fusível, o outro lado, vocês vão vir aqui para essa conexão que nós vamos falar agora. Beleza? Tá? Nós temos aqui diodos, tá? Deixa eu falar, para quem não sabe, o fusível, ele serve para ele serve como para salvar o teu circuito, eu posso te dizer assim, tá? Então, por exemplo, um fusível de 1 ampere, tá? Ele é um fio dentro dele que ele aguenta até 1 ampere. Então, se passar de 1 ampere de corrente elétrica passando por ele, o que ele faz? Ele abre, porque ele não aguenta. Isso serve para proteger o circuito, tá? Então, eu projeto esse meu circuito para que caso ele receba 1 ampere, quer dizer que tem um curto-circuito, tá? Se tem um curto-circuito, isso quer dizer que tem algum problema que a gente não quer que ocorra, né? Logo abre o circuito. Se abre o circuito, ele não alimenta o meu circuito, logo eu salvo os outros componentes, digamos assim. Tá? Então eu evito problemas. Ele é um componente de segurança, um componente que serve para salvar o nosso circuito, digamos assim. Beleza? Tá? Serve para isso. Ok. E aí nós temos agora os nossos diodos. Observem aqui, ó, que nós temos o anodo. Ficou bem ruim o meu A aqui, e o catodo, tá? O anodo, o catodo. Em todos, ó, aqui tem um anodo, aqui tem um catodo, e assim por diante, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vamos colocar o catodo, vamos pegar os 4 diodos, tá? Vamos pegar o catodo desse diodo aqui, o D4, botar, conectar aqui no mesmo fio que está indo para o fusível, o porta-fusível. O anodo no meu diodo 1, eu vou conectar
a parte do anodo dele, também no mesmo ponto que eu estou conectando o catodo do D4 e no mesmo ponto que eu estou conectando o fusível. Pegaram? Tá? De novo, o catodo do D4, o catodo do meu D4, eu vou colocar, estanhar lá na minha plaquinha uma conexão que está indo para o meu fusível, uma conexão que está indo fusível. Nesse mesmo local eu tenho que fazer uma conexão que esteja indo para o anodo do meu diodo 1, meu D1. Beleza? Ok, eu pego o meu diodo D1, o outro lado, que é o catodo, eu vou fazer uma conexão estanhando lá na minha plaquinha com o meu catodo do diodo 2, que eu chamei de D2, tá? Eu vou fazer uma conexão entre os dois. Por enquanto, só isso aí, tá? E aí depois eu pego o anodo do meu D2 e faço uma conexão com o catodo do D3. Faço uma conexão. E observe também, olha só, essa mesma conexão que está indo do diodo 3, do catodo do diodo 3, o anodo do diodo 2 também está indo lá para o nosso transformador. Tá? Então, olha só, temos aqui uma conexão do transformador com esse ponto aqui. Tá? Então, vocês têm que conectar o outro lado do transformador com o catodo do D3 e o anodo do D2. Tem que conectar eles aqui no mesmo local. Como é que faz? Estanha o pino do catodo do D3 lá no pontinho da placa. Puxa com estanho a trilha que conecta o anodo do D2 e conecta esse outro fio do transformador. Aonde na placa, aonde vocês quiserem. O importante é ter essa conexão. Beleza, gente? Tá? Do anodo do nosso D4, vocês vão conectar no anodo do nosso D3. Tá? Tem outros fios saindo aqui, ó, eu já vou explicar. Tá? Importante é vocês pegarem como monta. Ok? Pegaram? Show? Beleza. Agora vou explicar o que esses diodos estão fazendo na placa. Tá? Olha só. Vou apagar aqui. Show. Olha só, gente. Nós temos aqui, ó, voltando para os desenhos aqui embaixo. Olha só. O que vocês aprenderam até aqui? Né? Que nós temos entre esse ponto aqui, ó, eu posso medir aqui entre esse ponto depois do fusível, tá? E esse ponto aqui do transformador aqui. Nesse local, se eu medir, vai ter 15 volts. Ah, mentira. Vai ter sim 15 volts alternados RMS e 21 volts de pico, né? Mas o multímetro, colocando em AC, vocês vão medir 15 volts alternados, ok? Entre esses dois pontos aqui. O que os diodos fazem, gente? Os diodos, nesse formato aqui, ó, tem diversos formatos, tá? Para ponte retificador, que é o que eu vou falar agora, tá? Mas para esse projeto é esse formato aqui, tá? Posso, inclusive, dar essa aula mais adiante aí, tá? Mas olha só, nesse formato aqui, ó, a gente chama isso aqui de uma ponte retificadora. O que ele faz? Ele faz a retificação da tensão alternada, que é esse formato aqui de sobe tensão até o máximo positivo, depois desce até o máximo negativo, tá? Isso aqui é alternado. Ele vai transformar isso aqui em uma tensão contínua. O que é uma tensão contínua? Onde nós só temos valores positivos da nossa onda. Ela vai de 0 até o valor máximo, volta a 0, vai ao valor máximo, volta a 0, vai ao valor máximo. Não temos mais o negativo, fica tudo positivo. Tá? Então a função desses quadrodiodos aqui é fazer isso. Recebe aqui, ó, nesses dois fios
a tensão alternada e entrega para cá e para cá a tensão contínua nesse formato aqui. Beleza? Deixa eu explicar um pouco mais detalhado para vocês entenderem aqui a função do diodo. Tá? É bem legal. Então, olha só. Vamos lá. Olhando aqui, ó, pelo primeiro semiciclo da nossa onda aqui que está vindo do transformador passando pelo fusível, tá? Esse semiciclo aqui. O que vai acontecer? Vocês lembram no slide que eu falei sobre o diodo que a corrente ela só passa do lado do anodo para o catodo? Se eu injetar corrente do catodo para o anodo, não vai passar, não acontece nada, tá? Então, só vai ter corrente elétrica se tiver vindo do anodo para o catodo, tá? Então, olha só, voltando ao esquema, tá? Usando só o nosso primeiro semiciclo, tá? Então, olha só, a corrente ela vem aqui, tá? Sai aqui, vem aqui, vai passar por esse diodo, tá? Ele não vai vir para cá, né? Embora esteja conectado no mesmo ponto, não vai vir para cá, porque ele está indo para o catodo. Só passa pelo anodo. Sempre do anodo para o catodo, né? Então, olha só, vamos ver. Vamos do anodo para o catodo, passou, tá? E a corrente elétrica vai vir para cá? Não vai vir, porque aqui nós temos o anodo. Só vai do anodo para o catodo. Então, ela vai seguir o caminho dela para cá. Tá? Seguindo o caminho dela, vai ir nos componentes, depois vai voltar por aqui. A corrente, essa mesma corrente elétrica. Vai voltar por aqui. Voltou, chegou nesse ponto aqui. Tá? Olha só. A corrente ela vai vir nessa direção aqui. Vai vir nessa direção e vai voltar para o transformador. Por que, professor, que a corrente não vai vir para cima aqui no D4? Ela vai passar no D3. Porque olha só. Para ter passagem de corrente de um ponto ao outro, tem que ter diferença de potencial. Tá? Diferença de potencial. Aqui nós temos os 15 volts aqui em cima. Tá? Então não temos uma diferença de potencial aqui. Agora aqui nós temos 0 volts desse lado aqui, em relação a esse. Então passa a corrente. É assim que funciona, tá? Então nesse momento aqui, ó, a corrente foi, passou por esse diodo, foi para lá no circuito, voltou, passou por outro diodo e voltou para o transformador. Então o que aconteceu? Aconteceu o semiciclo positivo aqui, desse desenho aqui. Ok? Entendido? Então olha só. Observem que a corrente passou por só 2 diodos, os outros 2 não passou. Por quê? Porque bateu no catodo ou não teve diferença de potencial ali, como a gente falou. Ok? Agora nós vamos ver o outro semiciclo aqui na nossa onda, o que acontece na nossa ponte edificadora. Tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente ver aqui o que acontece no nosso outro semiciclo. Beleza? Então vamos lá. No outro semiciclo aqui, ó, que a gente chamou de negativo porque está indo no sentido contrário ao sentido anterior do semiciclo, tá? Nesse sentido aqui, olha só o que acontece. Vamos de novo. Antes a corrente vinha por aqui, né? Vinha aqui passando pelo fusível. Agora a corrente está vindo por aqui. E ela chega nesse ponto aqui. Olha só o que acontece, gente. Olha só o que acontece. Ela vai ir para cá? Não. Vai ir para o D3? Não vai. Por quê? O D3 tem o catodo aqui. Então ela só tem como passar pelo D2. Tá? Quando ela chega aqui, ó, ela vai passar para o D1? Não vai. Ela vai seguir o caminho dela aqui.
vai seguir o caminho dela, tá? Beleza? E aí vai para os outros componentes lá, vai fazer cada um a sua função. Aí depois ela volta por aqui, sobe aqui e chega aqui nesse ponto. Olha só, ela vai ir para D3? Não vai, gente. Não vai porque não tem diferença de potencial aqui. Aqui tem 0. Então ela vai para cá. Vai para cá. E ela vai voltar aqui para o nosso circuito? Não vai. Não vai, gente. Que não temos diferença de potencial. Ela vai voltar ao 0. E vai para lá. Beleza? Então, olha só, o que aconteceu na prática. No nosso circuito, nos dois semiciclos, os dois semiciclos aqui a gente teve positivo sempre. Pegaram? Tivemos positivo sempre. Então, nós temos mais uma onda aqui, ó, positiva, saindo aqui da ponte. Tá bom? Então, até eu vou botar aqui o que é o primário, aqui é o secundário, e aqui é a ponte. Ponte. Então, na nossa ponte, nós temos dois semiciclos positivos. Então, está sempre positivo saindo aqui. Aqui nessa parte, sempre positivo. E aqui, sempre negativo. Então, é isso que a ponte faz. Pegar uma corrente, uma tensão alternada e transformar em uma tensão contínua. Só que, calma, ela faz isso, né? Ela faz essa tensão sair de 0, e a tensão máxima, e a 0, e a tensão máxima, e a 0, e a tensão máxima, tá? Ela faz isso, tá? Então, embora isso a gente já possa chamar de tensão contínua, ainda nós temos esses semiciclos subindo e descendo, subindo e descendo. Beleza? Show de bola. Qual que é a tensão máxima desse meu semiciclo? É a mesma coisa desse aqui. É os 21 volts. Então, ele está ali indo de 0 a 21, 0 a 21, 0 a 21. Só que temos um porém. Como a corrente passou pelos nossos diodos, tá? Cada semiciclo aqui, ó, passou por 2 diodos, concordam? Na primeira vez passou por D1 e D3, e a segundo semiciclo passou por D4 e D2. Então são 2 diodos. Se vocês lembram que eu falei no slide anterior ali dos diodos, cada vez que passa, fica 0,7, como se fosse um pedágio. Fica 0,7 volts em cima do diodo. Então tá, como foi 2 diodos, né? Como foi 2 diodos aqui, cada semiciclo, então nós perdemos 0,7 num, 0,7 no outro. Isso dá 1,4. Então essa tensão de pico aqui já não é mais 21. Então a tensão de pico agora, ela é os 21 menos 1,4. Isso dá 19 um pouquinho, né? Mais ou menos. Tá? 21,4. 19,6, tá? É isso aí, em torno de 19. Tá? Em torno de 19 volts. Beleza? Então, olha só. O que vai acontecer, então? Voltando ao projeto. Vocês vão montar o transformador, vão medir o secundário, vai dar 15 volts alternado. Vocês vão montar o porta-fusível. Depois do porta-fusível ainda vai sair os 15 volts alternado. Aí depois vocês vão montar a ponte retificadora, assim como está ali no esquema, só identificar e montar no teu circuito, ligar o projeto na tomada, e aí vocês vão medir aqui entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, os outros dois fios, né? Saindo da ponte aqui, e vocês vão medir 19 volts. Quem tem um transformador de 15 volts? Quem tem um transformador de 12 volts, né? Tem gente que vai usar um transformador de 12, vamos fazer o cálculo. Ó. O 12 volts vezes raiz quadrada de 2, para a gente ver a tensão de pico, dá 16, 17 volts, tá? Menos 1,4, que é os dois diodos, vai dar 15 volts. Então, para quem tem um transformador de 12 volts,
na saída aqui do transformador, vai ler depois da ponte 15 volts contínuos. Aí vocês vão colocar o multímetro para medir DC, tensão contínua, ok? Quem tem um transformador de 15 volts vai chegar aqui e vai medir 19 volts DC, 19 contínuos. Beleza, gente? Show! Continuando, nós temos aqui os capacitores. Olha só, nós temos dois capacitores aqui. O de eletrolítico, que é aquele que tem lado, e temos que é o C1, capacitor C1, e nós temos o capacitor de cerâmica. Esse aqui ele é de 100 nanofarad ou 0,1 microfarad, é a mesma coisa, tá? Nós temos esse capacitor que é de cerâmica, ele não tem lado, então não importa o lado que você montar ele, tá? O capacitor eletrolítico tem lado. Então, o lado negativo, vocês vão botar aqui com o negativo no nosso projeto aqui. O positivo do capacitor você coloca no positivo do nosso projeto. Sempre assim, tá? Positivo do capacitor, onde sai positivo. Negativo do capacitor, onde sai negativo. Show? Beleza? Tranquilo? Então, o capacitor tem dois pinos. Um liga no positivo, outro liga no negativo. Simples assim. O capacitor de cerâmica, mesma coisa. Tu vai ligar aqui nesse ponto, tá? Tá os três conectados nessa saída aqui positiva do diodo. E o outro lado no nosso negativo aqui, que estão todos conectados no mesmo ponto. Show? Beleza? Fácil sim. O que o capacitor faz? O capacitor ele tem a função de armazenar energia, tá? Então, olha só. Voltando à nossa onda aqui que sai da ponte. Tá? Ela sai de zero, vai ao valor máximo, sai de zero, vai ao valor máximo. Só que ela faz isso 60 vezes por segundo. É muito rápido. Tá? Então, o que o capacitor vai fazer? Imagine que o capacitor ele está aqui recebendo um outro semiciclo, ele já está com o valor máximo ali de 19 volts carregado nele. Tá? Então, ele recebeu 19, ele armazenou esse valor. Quando a onda começa a descer aqui, ó, tá? Vamos dizer que carregou aqui. Quando a onda começa a descer, ela vai a zero, o capacitor ele descarrega também e vai tender a ir a zero, só que a velocidade dele é muito lenta, muito mais lenta. Então, o que acontece aqui? Ó? Ele vai descendo aqui, ó, aos pouquinhos, tá? Ele vai descendo aqui aos pouquinhos e vai descendo. Só que a hora que chegar aqui, a onda começa a subir de novo. E a hora que ela sobe, ele carrega de novo. Tá? Ele carrega de novo, e assim por diante, e carrega de novo, carrega de novo. Então, o que você vai enxergar é uma linha reta. Depois que você acopla o capacitor, você está enxergando uma linha reta aqui. Tá? Essa linha é o valor de pico. Tá? Vocês observem que nessa explicação que eu dei, né, a hora que descarrega, a tensão cai um pouco. A hora que volta a carregar aqui, a onda volta a ser positiva, aumentar a tensão, ele volta a carregar. Então, olha só, quanto maior a capacitância, esse valor aqui de 2.200 microfarad, é o quanto ele é capaz de armazenar energia. Capacitância. Quanto maior a capacitância, mais reta vai ficar essa continuidade aqui. Quanto mais estável vai ficar a tensão. Tá? Quanto menor a capacitância, vai ficar mais instável, vai ficar subindo e descendo essa tensão DC aqui em cima do capacitor. Então, a hora que você acoplar o capacitor e medir com o multímetro, não vai ter mais essa onda alternando, vai ter só o valor DC puro de 19 volts. Beleza? Show? Então, acoplou o capacitor, você vai ler 19 volts. Tá? Sem o capacitor, a hora que você colocar ali na ponte, você vai ver aí uma tensão um pouco mais baixa aí, tá bom? Mas botando o capacitor, você vai ler o 19 volts. Show? Beleza? Então aqui nós vamos ler os 19 volts. Aqui é só um exemplo, né? Vamos até riscar aqui, mas você vai ver aqui
19, mas me deixa aqui é 19 volts DC contínuos, tá? Então vai vir 19 para cá. O capacitor de cerâmica, esse de 100 nano, ele está aqui para evitar alguns ruídos elétricos que podem ocorrer. Isso aí é matéria para um outro momento, tá bom? Só saibam que a gente precisa colocar para evitar alguns ruídos que acontecem de correntes elétricas aí, tá bom? Mas o fundamental é vocês entenderem esse capacitor de eletrolítico aqui, o que ele faz. Então ele armazena e segura essa tensão para ficar contínua. Beleza? Show? Ok, agora vamos falar do LM317, tá? O LM317 ele é um regulador de tensão, tá? Então ele pega o valor de tensão contínua, sempre contínuo, tá? Ele pega esse valor de tensão contínuo e ele larga na saída o valor fixo ou regulável de outro valor de tensão contínuo, tá? Então, o regulador de tensão é assim, o LM317 ele é um regulador de tensão regulável, tá? É possível regular. Tem regulador de tensão que é fixo, por exemplo, existe o LM7805. Então, o que ele faz? Ele pega a tensão, por exemplo, 19 volts, chega para ele, e na saída dele sai 5, sempre, tá? Tá, se eu botar 20 na entrada, sai 5. Se eu botar 15 na entrada, sai 5. Esse é um regulador de tensão fixo. O LM317 ele é um regulador de tensão variável. A gente consegue regular o valor que sai da saída. Como? Através daquele resistor R1 e do potenciômetro R2. Tá? Isso aí, esse esquema de regulagem, o nosso próprio fabricante do LM317 disponibiliza para nós. Tá? Ele entrega para nós no datasheet do componente, que é um manual desse componente. Beleza? Então, olha só. Vocês vão pegando na mão o LM317, ele tem essa característica aqui. Ó. Tá? Ele é assim. Observe o seguinte, olhando ele de frente, tá? Nós vamos ter aqui, ó, o pino 1, o pino 2 e o pino 3. Pino 1 do lado esquerdo, olhando ele de frente, olhando a descrição do LM317, tá? Pino 1 na esquerda, o 2 no meio, o 3 na direita, ok? Prestem muita atenção no seguinte agora. No esquema eletrônico aqui, o pino 3 está na esquerda, pino 1 está no meio, pino 2 está na nossa direita, ok? Isso quer dizer que o pino 1 aqui é o que você vai ter que fazer essa conexão aqui. O pino 2 é o que você vai fazer essa conexão aqui. O pino 3 é o que você vai fazer essa conexão aqui. Beleza? Não se confundam, tá? De colocar o 1, 2 e o 3 na ordem do componente. Não, você tem que... Componente é assim, 1, 2, 3. Você tem que olhar o esquema elétrico e ver como ele está montado. Show? Então vamos lá. Pino 3, vocês vão acoplar aqui no mais que a gente estava estudando até agora. Tá? No mais do nosso circuito aqui, que sai da ponte identificadora, passa pelo capacitor, nós temos a tensão pura DC 19 volts. Pino 3 conecta ali. Tá? Nessa mesma conexão aqui vai ter que ter o catodo do D1, o catodo do D2, o positivo do capacitor de eletrolítico C1, um lado do capacitor de cerâmica C2 e o pino 3. Todos têm que estar na mesma conexão, tá? Com o estanho lá na placa, na mesma conexão. Show! Aqui no pino 1, olha só, pino 1, vou pegar aqui o meu mouse, pino 1 aqui, ó, nós vamos conectar ele num lado do capacitor num lado do resistor R1 de 180 ohms e no nosso potenciômetro. No nosso potenciômetro, observe o seguinte. Nós temos aqui, ó, no potenciômetro, voltando ao slide, nós temos 3 pinos, tá vendo? Eles estão isolados um do outro. Isolados, tá?
No nosso esquema, está dizendo aqui, ó, que o pino do meio você tem que conectar com um dos lados. Ele nem fala qual lado, não importa qual lado. Tá? O importante é você conectar o pino do meio de um lado. E esse lado que você conectou, você tem que conectar ele aqui no pino 1 do LM317 e no pino do nosso resistor. Então, todos eles estão aqui na mesma conexão, tá? Então, esse pino 2, vamos chamar, do potenciômetro, num lado. Nesse lado tem que ter conexão com um lado do resistor e conexão com o pino 1 do LM317. Tranquilo? Beleza? Tá. O outro lado do resistor R1, 180 ohms, vocês vão conectar o pino 2 do LM317. Beleza? Do outro lado do potenciômetro vai ter um pino que sobrou, tá? Nesse pino que sobrou, vocês vão conectar ele aonde? Na mesma conexão que está do outro lado do nosso pino de cerâmica, que está o negativo do nosso capacitor eletrolítico e está aqui conectado no anodo do D4 e no anodo do D3. Todos eles têm que estar na mesma conexão. Show? E também aqui na saída entre o pino 2 e o resistor está um capacitor de cerâmica de 100 nano ou 0,1 microfarad, tá? Tem que fazer essa conexão aqui do capacitor com o resistor e o pino 2 do LM317 e do outro lado, vocês vão conectar aqui o outro lado do capacitor de cerâmica, vão conectar o outro lado do potenciômetro, o pino que sobrou, com o outro lado do pino de cerâmica, com o negativo do capacitor, com o anodo do D3, com o anodo do D4. Todos no mesmo ponto. Tranquilo, gente? Tranquilo até aqui? Beleza. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar dois fios aqui, que a gente vai chamar que é a saída na nossa fonte. Puxa dois fios. Só isso. Tá? E aí eu recomendo para quem vai colocar a nossa fonte numa caixinha, que fica muito legal, onde vocês vão poder usar essa fonte para fazer outros projetos, para estudar, para alimentar uma fita de LED, que vocês queiram botar 12 volts lá, regula para 12 e alimenta essa fita de LED. Isso aqui pode até carregar uma bateria de carro, pode carregar, não tem uma corrente muito alta, mas vai carregar lentamente, vai. Para fazer testes, ligar alguma coisa em 12 volts, enfim, tem uma fonte de tensão em casa, para vocês ligarem o que vocês quiserem, tá? Fonte de tensão DC, ok? Beleza, e aí eu recomendo vocês colocarem esses pinos banana, que a gente chama. Então vocês vão encontrar como pino banana fêmea, tá? Que é o lado fêmea aqui. É o mesmo que tem naquelas fontes de bancada que a gente estudou, tá? Que inclusive vocês podem girar ele aqui, acoplar um fio ali fora, se vocês quiserem, ou usar cabos banana também, que é recomendável, tá? Vocês podem colocar isso na sua caixinha lá, e aí fica lindo, maravilhoso. Beleza, gente? Tá? Então, olha só, o que mais? O nosso fabricante do LM317, ele nos disponibiliza essa fórmula aqui. E ele diz o seguinte, ó, a tensão de saída, que é a tensão que a gente vai ler aqui na nossa saída, tá? Essa tensão que nós vamos ler na nossa saída, ela é igual a 1,25 vezes, abre parênteses, 1 mais R2 dividido pelo R1. Então, observe o seguinte, o R1 ele é fixo, é sempre 180. Então, quanto maior o valor do R2, né, a gente vai regulando ali no potenciômetro, maior vai ser a tensão da saída. Vocês podem fazer esse cálculo aqui. Podem colocar o 180 aqui, botar aqui no máximo ele é 2K2, né, o potenciômetro. Vai ter uma tensão de saída maior. Quanto maior a resistência, maior a tensão de saída. Tem uma hora que por zero aqui, vai ter, não é bem zero, né, que não tem como dividir por zero,
vai ter uma tensão bem baixa aqui, uma resistência bem baixa, vai ter um valor mais baixo aqui de tensão na saída. Quanto maior a resistência, vai ter uma tensão maior aqui na nossa saída, tá? Assim que funciona, beleza? Até quanto vai essa tensão? Até o máximo que entra, né? Não tem como gerar uma tensão maior, tá? Ele não tem essa função, ele só pega e regula os valores para saída. Show de bola? Beleza? Quanto que de corrente que a nossa fonte fornece, tá? Como vocês já devem ter visto, né? A nossa corrente da saída depende da carga, depende do que eu vou acoplar, tá? Isso que vai definir o valor de corrente da saída. No entanto, qual que é o máximo que a nossa fonte pode fornecer? Bom, depende de dois fatores aqui principais. O transformador tem que ver o quanto esse transformador consegue suportar de corrente, tá? Tem que ver quanto ele consegue fornecer. Então, talvez esses que a gente for comprar aqui, menorzinhos, vão aguentar 1 ampere por aí, tá? 1 ampere, meio ampere. E tem que ver o quanto o LM317 também aguenta, tá? Eu não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que ele consegue suportar 1 ampere ou 1 ampere e meio no máximo, uma coisa assim, tá? Eu não me lembro agora de cabeça, tem que dar uma olhada, tá? Então seria o máximo que ele aguenta. Então ele consegue suportar até 1 ampere, 1 ampere e meio, não lembro, um dos dois. E o transformador tem que ver o quanto ele consegue suportar, fornecer também de corrente. Mas nesse projeto aqui, como a gente tem um fusível de 1 ampere no nosso secundário, não deve passar de 1 ampere de maneira alguma aqui, senão vai abrir o nosso fusível e vai proteger o nosso circuito. Então, não vai fornecer mais de 1 ampere. 1 ampere seria o nosso limite aqui, mais ou menos. Tá? Beleza, gente? Então agora, com essa explicação, vocês têm todos os fundamentos, né? Vou voltar para mim aqui. Tá, gente? Então, com essa explicação, vocês têm agora todos os fundamentos. Vocês têm um vídeo gravado, tá? Para vocês olharem a hora que vocês quiserem, fazendo o projeto, tá? Onde vocês vão poder voltar o vídeo, avança o vídeo, pausa o vídeo, monta, olha de novo, tá? E ir montando junto comigo, explicando aqui, o passo a passo, tá? Vocês têm todos os fundamentos agora, todas as explicações que vocês precisam para montar o projeto, tá? Mesmo assim, se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição. Tem meu WhatsApp direto, vocês podem me chamar, tá? Não vai ter problema nenhum, tá? O que pode acontecer é talvez eu esteja ocupado naquele momento, eu respondo vocês mais tarde. Mas se eu puder responder, eu vou estar sempre ajudando aí vocês. Eu quero muito que vocês cheguem no final ali do semestre e consigam entregar o projeto funcionando, uma caixinha bonitinha, né? Alguns vão colocar um voltímetro, né? Já vi alunos colocar até um perímetro. Então, fica ao critério de vocês, o capricho, tá? Fica ao critério de vocês, mas eu super recomendo vocês capricharem, porque é um projeto que se vocês forem comprar, vocês iam gastar muito mais dinheiro do que os componentes que vocês compraram aqui para esse projeto. Muito mais mesmo, gente, muito mais mesmo, tá? Então, caprichem, tá? Porque vocês são técnicos, vocês vão utilizar isso aqui para estudar, para trabalhar daqui a pouco, né? Eu fiz um desse há muitos anos atrás e eu uso até hoje para fazer alguns testes, tá? Ele não estraga, é difícil, a não sei que tu exigiu muito da fonte e ela não aguentou, né? Mas isso aqui não estraga, gente. Então caprichem, faça isso aqui acontecer, tá? É mais do que só para passar. É para vocês, tá? E vocês vão se surpreender quando chegar no final e vocês poderem olhar todo aquele circuito que parecia complexo, cheio de fio e componente, olhar para aquilo e dizer, fui eu que fiz, sabe? É uma gratidão enorme, sim. Então eu quero ver esse sentimento acontecendo, essa emoção,
acontecendo dentro de vocês, vocês poderem mostrar para as outras pessoas o que vocês fizeram aí em primeiro semestre, aí no começo do curso técnico. Show, gente? Beleza? Então foi um prazer fazer essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, vocês me acionem lá no WhatsApp, tá? Podem me chamar, tá? Vai ser um prazer ajudar vocês. Tá bom, gente? Então, um grande abraço aí, tudo de bom e bons estudos. Vamos para cima.